Oi, gente, Roberto Hiro Bíscaro aqui. Nesta parte do canal, eu uso a minha experiência de professor de literatura, mais de 30 anos de trabalho, para dar algumas dicas sobre temas que podem cair no vestibular, no Enem, para pessoas que não vão prestar essas provas, felizmente já passaram por esse período, mas se interessam por temas da nossa literatura, da literatura portuguesa, sempre de maneira bem inicial, né? Para nível de segundo grau, ensino médio, e nunca esquecendo de que sempre é bom ler as, as obras que eu comento aqui, porque eu não dou, na verdade, um bom resumo. Eu falo algumas características, são alguns pontos que você precisaria prestar atenção quando ler as obras, certo? Hoje a gente continua com análise dos contos do livro Sagarana, livro de estreia do Guimarães Rosa. Hoje o conto é São Marcos, que tem a seguinte epígrafe: Eu vi um homem lá na grimpa do coqueiro. Ai, ai, não era homem, era um coco bem maduro. Ai, ai, não era coco, era a creca de um macaco. Ai, ai, não era creca, era o macaco todo inteiro. Ai, ai, cantiga de espantar males, ou seja, era um tipo de um feitiço. Essa epígrafe pode ser entendida de duas maneiras, pelo menos, né? Com essas transformações todas de coco de homem, de cabeça de macaco inteiro, pode levar você a imaginar feitiçaria mesmo, das transformações da feitiçaria, mas também como que a gente se engana quando a gente não olha as coisas em sua totalidade, quando a gente vai olhando as coisas só pelos pedaços. E isso fica muito bem claro quando esse narrador, que é super ambíguo, e aparentemente um homem da ciência, né? Ele ia observar a natureza, sabia nome de todos os pássaros, animais, sabia coisas da mitologia, de vários povos, da história de vários povos, mas ao mesmo tempo ele debochava das crendices populares, das superstições. Então ele era meio dividido, né? Ele não viu tudo. Quando ele, na marra, tem que começar, pelo menos, fingir ou aceitar o poder da feitiçaria, então aí a gente tem uma visão de tudo. Né? Antes de comentar com mais devagar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem vídeos, eu agradeço bastante. Vou deixar nos comentar aqui na parte inferior, né, do vídeo, links para as demais análises que eu fiz sobre os contos do Sagarana, sobre o livro de forma geral, sobre Guimarães, certo? Gente, São Marcos é assim, tem um narrador que, como eu falei, ele é super ambíguo porque ele já abre falando assim, que ele não acredita em ele acredita em algumas superstições, algumas coisas, numerologia, mas ele só não acredita em feitiçaria. Bom, se ele acredita em algumas superstições e não em outras, pelo menos o caminho está aberto para que ele possa acreditar, né? Ele é ambíguo também porque tem uma hora que o narrador fala assim que é Xará do João de Barro, do pássaro, mas aí logo depois ele fala, só que nessa narrativa eu vou me chamar José, nessa narrativa. Pode ser que em outras, então a gente não sabe direito o nome desse cara. Esse cara, todo final de semana, ele se embrenha na mata, com a desculpa de caçar. Ele não fala para os matutos, para os habitantes sertanejos do lugar, que ele vai observar a natureza. Que provavelmente ia parecer estranho, né? Imagina que o pessoal do sertão vá para a mata para coisas práticas, para caçar, para pescar, porque eles precisam sobreviver. Esse cara, ele mentia, disse que ia para lá, para observar, para caçar, mas ia observar as coisas. Num desses dias, ele passa em frente à casa do João Mangalô, um negro feiticeiro, e bem racistamente fala: todo negro é vagabundo. Então, apesar de ser um homem de ciência, ele não deixava de ser racista, né? E xinga o negro, e é claro que o João Mangalô fica muito bravo. Nessa mesma viagem, depois disso, ele passa numa outra choupana, numa outra casa, e começa, só para irritar a pessoa, começa a rezar uma reza brava, que é a oração de São Marcos, que dá título ao conto, né? E o cara fala, não, não faz isso, não começa a rezar, essa reza é muito brava, não pode.
tem coisa do tinhoso aí, não sei o quê, mas ele dá risada, né? O narrador dá risada e continua para mata. E onde ele enumera para nós, numa das passagens linguísticas mais ricas do Sagarana, o Guimarães não se furta em usar neologismos, termos científicos, ele brinca com as palavras o tempo todo, faz trocadilhos com língua estrangeira. O cara ele cria uma saturação de plantas, de bichos, como se ele estivesse criando, ele, narrador, uma natureza dele. Aí o tal do regionalismo universal, né? Mas isso tem, o João Guimarães Rosa nunca dava ponto sem nó. Toda essa saturação descritiva acaba reforçando muito mais, dramatizando muito mais o que acontece em seguida. O narrador fica cego. De uma hora para outra ele fica cego. E aí ele se desespera. Ele tenta usar a audição, na narrativa inclusive começa a aparecer um monte de sons de pássaros, mas não dá muito certo. Ele tenta se guiar pelo instinto, pela intuição, mas essas coisas também não deu muito certo. Aí quando ele está muito desesperado, ele entoa a reza lá de São Marcos, e mesmo cego, essa reza faz com que ele adquira uma velocidade bem grande, mesmo machucado. Ele chega até a casa do João Mangalô e agride fisicamente o João Mangalô e descobre que foi um feitiço. O João Mangalô tinha feito um bonequinho do narrador e tinha vendado os olhos, por isso que ele tinha ficado cego, mas seria uma coisa temporária. Mediante força, o narrador faz com que o Mangalô anule o feitiço, mas ambiguidade aí também, né? Por via das dúvidas, ele dá um dinheirinho. Então os dois acabam agindo de maneira ambígua, porque o Mangalô já tinha provado que podia cegar, ou podia fazer, se ele podia cegar o narrador, podia fazer qualquer coisa. Mas ele prefere, então, já que ele apanhou, não arriscar mais. E o narrador, embora seja capaz de tenha sido capaz de desfazer esse feitiço com a força, deve ter pensado, bom, vamos me garantir para não ter nenhum outro e dou o dinheiro. Acaba entrando numa... Eles acabam se correlacionando, né? E simbolicamente isso, no conto, acaba correlacionando, equiparando e tornando um todo, não só a cultura científica, mas também a cultura popular, né? Não é só porque você tem o conhecimento científico que você pode desdenhar ou zombar da cultura popular. E no fim das contas, uma outra característica que esse conto apresenta é um grande amor, né? E uma grande canção de amor para o poder da palavra, mesmo que essa palavra não seja entendida, porque percebe, a palavra foi responsável pela ruína e depois pela ruína, por quê? Porque foram as palavras do narrador agressivas e racistas para o negro João Mangalô que fizeram com que ele ficasse bravo e jogasse o feitiço sobre o narrador. E o narrador conseguiu achar o caminho de volta quando ele entoou a prece lá, a Reza Brava de São Marcos. Preces são entoadas por palavras, né? E isso o Guimarães ele conta durante as andanças do narrador muitos exemplos do poder da palavra, desde o Abre-te Sésamo, lá das Mil e Uma Noites, até o poder da palavra que as pessoas nem entendem. Tem uma hora que ele conta uma história que o pessoal da vila, do arraial, não estava gostando do padre novo porque podia entender tudo que ele falava. Eles gostavam mais do outro padre que tinha mais latim, né? Palavra bonita. E sem contar que aí, como eu falei, o conto é cheio dessas palavras. E o poder da palavra é tão grande que uma das microaventuras que esse narrador vive é uma espécie de duelo com uma pessoa que a gente não sabe quem é, que é o quem será. Quem será esse narrador também, né? Tá vendo como tudo no Guimarães é entrelaçado. Por isso que eu falo que tem que ler o conto para você poder pegar esses elementos que eu falo e aplicar lá. Bom, ele escreve, né, no bambu, eles ficam se escrevendo no bambu como se estivessem duelando com versinhos, até que um deles ganha, você vai ver lá no conto, embora esse quem será nunca apareça, né, por isso que o nome dele é Quem Será. E a cultura,
essa correlação, né, ou esse sincretismo entre as duas culturas, que também vai se manifestar em sincretismo religioso, né? Aquela história, São Marcos é um santo católico, tem até um evangelho, mas isso não impede que você respeite feitiçaria, né? Isso está presente em vários lugares no conto. Esse sincretismo entre cultura popular, além do religioso, que eu acabei de explicar, também existe o sincretismo da cultura popular com a cultura erudita, porque além de todas as citações que sempre o Guimarães faz da fala popular, das ideias, das crendices, o conto é assim cheio de referências eruditas. Mitologia grega, fala de Pan, né, Deus Pan, reis da Assíria, que ele enumera vários, aquelas palavronas enormes de nome de rei assírio, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, que no livro ele usa mesa redonda, que tem uma coisa a ver com cavaleiros medievais, né, que é uma coisa que sempre que vejo algumas personagens do Guimarães, eu lembro em Cavaleiros Medievais Decaídos. Né? Então, todo esse sincretismo de cultura, de religião, presentes nesse conto, e que, no final das contas, o narrador ele aprende, talvez, através da força, né? Que é uma das características que estão presentes em todos os contos do Sagarana, né? O sertão do Guimarães é aquele lugar onde a lei do mais forte prevalece. Se você não está preparado, você morre. A violência explode a todo momento e em todos os contos, no meio animal, no meio humano, né? Ou mesmo do lugar do mais forte. Esses são alguns elementos que é bom você prestar atenção para uma melhor análise de São Marcos. Mas esse conto daria, nossa, daria uma aula de 1 hora, porque tem coisa de Aristóteles, de Platão, mas geralmente as coisas não são muito mais profundamente cobradas em vestibular e tal, né? Isso é só para você pesquisar a mais se você quiser. Ok? Espero ter ajudado. Até uma próxima, gente.